Boa noite, professora. Boa noite. Tá complicado, viu, professora? Nós estamos tendo duas aulas de revisão ao mesmo tempo. A gente não sabe qual a gente fica. Está tendo a Pois de é. política, de educação, começou às 19 horas, e aí é um problema. Esperamos que seja gravado e jogado imediato para que a gente possa, né, estar revendo essas aulas duas ao mesmo tempo. Então, me falaram mesmo, né? Teve alguns tutores que falaram conosco. Eu passei para o professor Fernando, ele falou assim, que como tanto a minha quanto a dele vai ser gravada, ele falou que vocês não iriam ser prejudicados em relação a isso. Acredito por causa dos feriados também, né? Porque hoje é o dia da nossa disciplina, né? Hoje é na quarta-feira, é o dia da nossa aula mesmo. Então, estamos dentro do nosso dia, né? Dentro da nossa programação normal. Então, assim, vou falar agora da minha, né? Assim que terminar aqui a nossa aula, a gravação, como a aula deve durar em torno de 1 hora, né? Não sei qual o tempo, ele demora um pouco para gerar a gravação. Então, talvez hoje eu ainda não consiga disponibilizar. Mas isso não quer dizer que amanhã ou depois eu não possa, né? Então, provavelmente amanhã ou mais tarde eles liberam. Aí a gente tem que passar para o YouTube, né? A gravação. Assim que disponibilizar, a gente aposta lá na plataforma, né, e eu passo para os professores avisar vocês. Mas acredito que até amanhã a gente consegue disponibilizar aí na plataforma para vocês a gravação, tá? Para que vocês consigam aí assistir, caso não tenham alguma dúvida, né, para a prova na terça-feira, porque a prova de vocês, da nossa disciplina, vai ser terça-feira, dia 25, se eu não me engano. Tranquilo? Tranquilo. Ok, Tá. professora. Então, tá bom. Então, vamos ficar assim, combinado, tá? Assim que. Aí, ó, já vou combinar agora. Então, assim que liberar para nós, provavelmente, igual eu falei amanhã, eu já posto tudo junto, os slides e a gravação. Porque, assim, porque se eu disponibilizar o slide hoje, eu vou ter o mesmo problema de fazer tudo de novo amanhã para disponibilizar o link. Então, vou fazer uma coisa só. Porque na hora que eu entrar, né, por exemplo, no polo de vocês, eu já insiro tanto o link quanto o slide. Então, eu vou inserir eles junto, tá? Tudo no mesmo dia, que provavelmente será amanhã. Mas aí a gente comunica para vocês, eu comunico no grupo que a gente tem, né, de tutores, eles repassam para avisar vocês que já está disponibilizado, tá? Então, não preocupem. E se vocês ainda sentirem alguma necessidade, né, como a professora Otília, igual eu falei, o esposo está internado, se vocês sentirem alguma necessidade, ela falou que faz uma gravação também mais sucinta, né, uma gravação só dela, né, e disponibiliza para vocês. Caso vocês sentam alguma necessidade, é só vocês passarem para os tutores, que eles repassam para a gente, aí ela faz uma gravação vou dar as aulas, né? Uma gravação menor do resumo aqui e passa para vocês, e a gente disponibiliza lá também, não tem problema, né? O importante é que vocês tenham sucesso aí na prova. Então, assim, primeiro, né, antes da gente começar, eu quero falar para vocês assim, fiquem tranquilos, a prova está, né, tá bem tranquila de fazer, vai estar bem relacionado com os conteúdos que foram ministrados, assim como foi da A1, né, que a maioria de vocês aí teve êxito, né, as notas foram boas, as atividades, né, então, assim, quem ainda não fez, né, a gente pede aí que façam, que ela ajuda muito na nota final, né, de vocês aí, porque ela vai ser a atividade só vai estar liberada até o dia da prova. Porque a gente precisa fechar essa nota A2, ela precisa fechar com maior rapidez para saber quem ficou de exame, para poder já disponibilizar de exame. Então, não tem como a gente ficar prorrogando por muito tempo, igual a um a gente acabou tendo, né? Prorrogar. Então, assim, primeiro pedido que eu vou fazer é isso. Quem tiver, né, atividade pendente, já façam, porque elas vão ser encerradas todas na terça-feira.
que assim que vocês fizerem a prova, né, eles passam a média, será dentro de uns 2, 3 dias, a gente já tem que postar logo no SAP, né, para vocês saberem se foram aprovados ou não, né, se precisam fazer exame. Tanto vocês quanto nós, né, temos interesse em agilizar para liberar quem tem que ser liberado, né, e para ter ciência quem precisa fazer exame. Né? Então, assim, então não deixem de fazer, porque não vai ter como a gente ficar prorrogando mais, né, para A2. Primeiro é isso, que eu queria dar esse recado, e segundo, para tranquilizá-los, né, igual eu falei, a prova tá bem tranquila, vai ser no mesmo estilo do que foi a 1, né, vai ser na terça-feira, conforme o cronograma aí, né, que já foi passado para vocês, das provas, e nós vamos disponibilizar uma atividade de algumas questões para estudo, que a gente vai dar ponto extra para quem fizer. Né? Então, quem vai valer, a gente vai decidir se vai ser meio ponto, provavelmente meio ponto. Quem fizer, ganha meio ponto extra. Quem não fizer, não vai perder nada, né? No sentido de não tirar ponto. Aí eu só vou ver depois com os tutores como que a gente vai fazer para melhor manusear essa atividade. Por que que eu estou falando isso? Porque, assim, para mim colocar lá na plataforma, muitos polos, assim, para eu postar igual uma atividade normal, né? Aquelas de lá. Então, eu não sei como que, eu vou perguntar para eles como que a gente pode manusear para facilitar essa atividade. Se de repente a gente deixaria para vocês entregarem no dia da prova, e aí o tutor presencial já anotava, né, quem fez, já passava com mais os pontos extras, e aí a gente passa para vocês, que eu ainda não sei como que a gente vai conduzir, porque eu acho que pela plataforma eu vou demorar muito, porque é muitas questões e eu tenho que fazer polo por polo, né? Aí a agilidade eu acho que não vai ser tão eficiente para mim, com pouco tempo que nós temos. Mas eu vou também postar lá na aula de revisão essas questões. Né? A gente escreve lá direitinho, que é ponto extra, e aí eu já falo como que vai ser a entrega. Se vai ser pela plataforma, ou se vocês entregam já no dia que vocês forem lá para fazer a prova, né? Que aí o tutor já pega quem fez, tá? Mas nós vamos dar essa disponibilidade para vocês fazerem, para ter alguma pontuação extra e já aproveitar e estudar, né? E aí depois a gente passa o gabarito mais no final, para vocês terem, né, o gabarito aí. Tranquilo? Entendidos da atividade? Ok, professora, ok. Ah, então tá. Então agora eu vou, né, compartilhar aqui com vocês os slides para a gente começar a nossa aula. Todo mundo está vendo a minha tela? Alguém fala, por favor, porque eu não consigo ver minha tela, quem está por trás aí. Tá Sim, ok, professor. professora. Tá, Sim, né? Então tá, obrigada. sim. Se tiver algum tutor aí, por favor, vai tirando fotos da nossa aula, porque eu também não vou conseguir. E alguém perguntar, vocês também intermediem para mim. Podem me interromper, porque eu não consigo ver a tela, né? De perguntas no chat, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre auditoria pública. Né? Então, o que é uma auditoria pública? A auditoria pública é um conjunto de procedimentos e técnicas de controles aplicados sobre o processo orçamentário, financeiro e patrimonial da gestão pública. O seu principal objetivo é o quê? Verificar se as ações governamentais estão em conformidade com as diretrizes, né? Objetivos e metas expressos no plano plurianual, na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e na Lei de Orçamentária Anual, entre outras legislações correlatas. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Né? Essa auditoria, ela serve para quê? Opa, ficar, né, por exemplo, aquele gestor público, né, seja ele prefeito, governador, né, qual esfera seja, que ele está trabalhando dentro daquilo que tem que ser trabalhado, está dentro das diretrizes, está tendo conformidade, né? Então, vamos analisar se aquelas contas que eles estão
prestando conta, está correta, não está, sabe que aquela despesa procede, o procedimento, sabe que aquela licitação aconteceu de forma correta? Deixa eu só liberar alguém aqui, que alguém quer. Então, assim, então é para isso que a auditoria, né, uma das finalidades maiores é para isso, é para analisar, né, se aquela gestão ela está trabalhando dentro daquilo que precisa ser trabalhado, né? Está dentro das leis, está dentro do que precisa ser, né, das diretrizes, e é isso que nós vamos aqui aprender, né? Vocês aprender não, que vocês aprenderam durante A2, né? A etapa 2 aí da atividade. E aí, existe alguns tipos de auditoria pública, né? Então, a auditoria contábil, o que que ela faz? Ela assegura a fidedignidade das demonstrações. Deixa eu liberar mais alguém. Vocês vão ter um pouquinho de paciência aí para me fazer as duas coisas, tá? Se liga, né? Ele assegura a fidedignidade, né? Professora, não poderia colocar alguém para ir permitindo, não? Que isso já não atrapalhava a senhora. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu sei aqui. Peraí, que eu não sei se eu sei fazer isso. Eu sei que tem jeito. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Colocar, depois eu consigo colocar o Diego com o. Adicionar como organizador. Eu acho que aí. Diego, eu coloquei você. Vamos ver se na hora que entrar alguém você consegue ir liberando. Aí você me avisa. Ver se deu certo a minha programação. Alguém pediu, deu certo aí, Diego, agora? Deixa eu ver, só ver se deu certo. Deu sim, então tá. Então, eu vou deixar por conta do Diego, que aí eu continuo normal. Então, a auditoria contábil. Então, ele segura, né, a fidedignidade das demonstrações contábeis, garantindo que reflitam adequadamente a situação econômica e financeira do patrimônio dos resultados obtidos. Então, quando a gente fala aqui de auditoria pública na parte contábil, é analisar o quê? As demonstrações contábeis, né? O que é aquele balanço, ele realmente está adequado às normas, né? E está fidedigno com os documentos, aquilo que eu tenho lá está coerente, né, com aquilo que realmente eu demonstrei pelos meus documentos, então ele vai fazer essa auditoria, né, ou seja, auditoria dos dados contábeis, porque a gente também não analisa só os dados contábeis, né, tem vários tipos de auditoria, né, aí outra auditoria é operacional, ou de desempenho, avalia a eficiência e eficácia das atividades e programas governamentais, analisando o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos. Então, é aquela assim, eu tenho um programa na minha cidade, né, será um programa para atender a população X, né? É um programa da prefeitura, né, que eles ajudam aquela X população. E aí, sabe que aquele programa, que aquele prefeito abriu, está dentro do que pode, ele está cumprindo aquilo que tem que cumprir, os objetivos estão sendo estabelecidos, né? Vamos pensar aí, o governo federal tem o programa aí da Bolsa Família. Será que esse Bolsa Família ele realmente chega, né, como tem que chegar na população, atende aquela pessoa que está com aquele programa, é de acordo com os quesitos que deveria ser, então ele vai fazer auditoria, né? Então ele vai fazer a auditoria daquela parte operacional, né, seja da prefeitura, seja ele de qual órgão for. E aí ele vai analisar, opa, existe aí problema nesse programa, existe problema, né, porque não está coerente, tem pessoas que era para receber e não recebe, tem pessoas que recebem e não era para estar recebendo, e por aí vai, né? Vários tipos que a gente pode entrar, ou não, realmente está eficiente, eficaz, o programa está redondinho, né, não está tendo problema. Pronto, a auditoria vai nos falar. E a auditoria legal ou de compliance, né, verifica o cumprimento de normas, tanto interno quanto externo, né? Então, ele vai analisar o quê?
a legalidade, né? Realmente, sei lá, realmente aquelas contas estão dentro daquilo que é legal? É porque eu posso estar, né, dentro da fidedigna minhas demonstrações, mas de repente eu posso estar ocorrendo alguma, né, infringindo alguma lei, né, aquilo que não pode. Então, assim, será que está realmente coerente? Será que está legal, né? Aquelas contas, seja de qual ente for. Então, esses são os tipos de auditoria que nós temos. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo até então? Passando. Aí a finalidade, né? Qual que é a finalidade da auditoria? A finalidade primordial é agregar o valor na gestão pública, contribuindo para o gerenciamento da ação governamental e garantindo resultados operacionais na gerência do interesse público. Então, assim, nada melhor, né, de que, opa, ó, as minhas contas, na minha gestão, vocês podem analisar, elas estão todas coerentes, dentro da legalidade, né? Então, ou seja, está fidedigno, está aquilo que realmente tem que ser. Então, isso é a finalidade primordial, né? É você contribuir, né, por interesse público, aquilo que realmente eu quis executar, aquilo que eu criei como objetivo, ele está sendo feito. E além de estar sendo feito, ele está sendo feito dentro da legalidade, dentro daquilo que precisa ser feito, né? A finalidade básica é avaliar, né, ações governamentais, a gestão dos administradores públicos e a aplicação dos recursos públicos por entidade de direitos privados, né? Então, assim, a gente está vendo aí que, por exemplo, né, eu não estou falando se está certo ou se está errado, a gente vê, por exemplo, o governador do Tocantins, ele foi afastado, né? Então, assim, será que tal, não sei se está ou não, não estou entrando no mérito político, tá? Eu nem vou entrar nisso, eu estou querendo dizer o que ocorreu, independente se é certo ou errado. Então, será que encontrar alguma coisa que não está dentro da finalidade, né, da formalidade daquilo que precisava estar? E aí, a auditoria, mais do que nunca, vai ver, será que realmente estava ou não estava? Ele aplicou o recurso certo ou não? Ele usava dinheiro para isso ou para não, né? Então, a auditoria contribui, né, para isso, para ver se os entes públicos realmente estão usando o dinheiro público de forma correta. Então, e a finalidade principal é o quê? Comprovar a legalidade, a legitimidade dos atos e fatos administrativos, né, avaliando o resultado, quanto da economia, né, eficiência, eficácia e efetividade. Isso traz o quê? Uma qualidade, né? Aquele gestor que consegue ter tudo isso aqui dentro, bom, né, está tudo aprovado dentro da auditoria, isso quer dizer que a gestão dele ocorreu dentro dos trâmites que tem que ocorrer, né? Ele está dentro da legalidade, ele está na conformidade, então, tudo que ele executou foi dentro do que estava previsto. E pronto, a auditoria deu um ok, né? Quando eles começam a não encontrar aquela legalidade, aí vai para os trâmites que a gente sabe, né, que pode ocorrer, né, trâmites judiciais, dependendo do que você encontra de irregularidade nas contas, né, daquele ente político. E aí, vamos passar aqui para a próxima. Então, os princípios constitucionais, né, da auditoria pública. Legalidade, o que é uma legalidade, né? É ações baseadas estritamente no que a lei permite. Então, assim, eu não posso fazer, né? A gente vê muito assim, nossa, o prefeito X está fazendo festas, né? Por exemplo, está gastando com dinheiro e lá a saúde, o povo naquele hospital morrendo. Mas muitas vezes, gente, eu tenho esse dinheiro que ele é específico para a festa. A lei não me permite tirar aquela verba para outra coisa. Por quê? Porque ele veio específico para executar, né, sei lá, cultura, né, quando eu falo festa no sentido de cultura. Então, assim, a gente também tem que analisar isso quando antes da gente criticar, né, porque existe uma legalidade. Então, assim, eu não posso infringir a legalidade, mesmo que talvez aquele momento não seja o ideal, tá? Impessoalidade, então, assim, eu tenho que tratar todos iguais, né? Eu estou com, por exemplo, um programa lá, vamos pensar de novo, Bolsa Família. Então, eu não tenho que pensar só nos meus, eu tenho que pensar em todos, né? E todos que têm direito àquela Bolsa Família, que enquadra naquele quesito, eles têm direito.
Eu não posso dar direito para A e não dar direito para B se eles têm, né, os mesmos quesitos. Então, todos têm que ter, não tem que ter favorecimentos, né? Todos têm que ser tratados iguais. Moralidade, né? Moralidade é o quê? É a ética. Então, assim, nas gestões públicas, não só em gestão pública, né, no caso que a gente está falando aqui, né, precisamos ter o quê? Ser honesto, ter ética, né, daquilo que a gente está publicando, daquilo que a gente está fazendo, porque isso torna aqui, ó, uma transparência nas nossas ações. É a publicidade, hoje, tudo, né, tem um portal da transparência, você quer saber aí, né, o que seu prefeito de sua cidade está gastando, entra lá no portal da transparência. Por quê? Porque tudo tem, hoje não existe, né? Quando a gente fala de dinheiro público, ele tem que ser efetivamente público, demonstrado para a população. Né, o que, que ele está fazendo? Opa, veio 100 mil, esse 100 mil é para isso. Né, o salário da Patrícia, eu sou servidora pública, é esse. Quem quiser saber, meu salário está lá, está público para todo mundo saber. Por quê? Porque eu ganho um dinheiro público, né? Então, tem que existir essa publicidade, né? Então, esses princípios aí, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, tem que ser tudo, né, transparente, né, para a população. E é o resumo do que a gente falou, né, dessa aula aí, é que a gente falou de auditoria contábil, né, que busca assegurar a fidedignidade das demonstrações contábeis, né, garantindo que essas refletem de maneira adequada a situação econômica e financeira do patrimônio, os resultados, né, conforme os princípios da contabilidade, aquela auditoria operacional, que avalia a eficiência e eficácia das atividades dos programas governamentais, né, analisando o cumprimento de metas, objetivo, né, no foco de maximizar o valor público e minimizar os desperdícios, né, aquela auditoria legal, que é a parte realmente da legalidade, se está cumprindo normas ou não, a auditoria operacional, que o foco é exclusivo de análise das demonstrações contábeis, né, diferenciando apenas o nível de detalhe exigido, né, o que realmente estamos assim, a lei fala assim, eu tenho que publicar até isso, eu tenho que fazer até isso, qual que é o detalhamento que eu preciso mostrar. Então, que a auditoria pública busca o quê? Comprovar a legalidade, a legitimidade dos atos administrativos, além de avaliar os resultados da gestão pública sobre os aspectos de economia, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade. Esse foi o resumo até agora do que a gente falou no nosso primeiro tópico. Tá tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, controle interno, né, na gestão pública. É um processo Podemos continuar executado sim. por unidade. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, não, só dizendo que pode continuar sim. Bom, obrigada. O processo executado por unidade do próprio órgão estatal, né, para consecução dos objetivos abrangendo confiabilidade de informações, cumprimento de leis e regulamentos e eficácia e eficiência das operações. Então, quando a gente fala de controle interno, nós vamos analisar o quê? Vamos dizer, né, de prefeitura, no caso, né, é aquele órgão que tem um departamento que analisa tudo que está sendo executado internamente, né? Porque a gente tem um controle externo, que é o de fora que analisa, e tem o interno, que é que a própria gestão analisa o que está sendo feito, né? Que está dentro da legalidade, de conformidade, por aí vai. A importância é indispensável para a confiabilidade e qualidade dos dados, avaliar as ações governamentais, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, né? E, e é uma base legal, né? Que ela é imposto, né, pela Constituição Federal, reforçando o quê? Uma relevância na administração pública. Então, eu tenho um controle interno, e esse controle interno, se tudo que você faz na gestão, ele passa pelo controle interno, porque ele dá uma conformidade, ele que fala, não, isso aqui está de acordo com o que tem que ser, de acordo com a legalidade, de acordo com o que foi proposto no LOA, né, nas leis de diretrizes orçamentárias, né? Então, pode ser executado, pode continuar, está eficiente, está eficaz, né? Então, é de extrema importância esse departamento na gestão pública, né? Que ele dá uma confiança de que realmente aquilo que está proposto está sendo executado de forma do que tem que ser, né?
Então, a finalidade do sistema do controle interno, né? Avaliação de metas do programa, então, o cumprimento das metas previstas no PPA, que eu acabei de falar, né? E a execução do governo, se ele realmente está sendo feito ou não. Execução orçamentária, avalia a execução dos orçamentos e comprova a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O controle financeiro, né, é exercer o controle das operações de créditos, garantias, direitos, né, e haveres, além de avaliar as renúncias de receita. E o apoio do controle externo, que fornece informação dos resultados das ações do sistema de controle interno ao controle externo. Então, assim, quanto um controle externo, né, ele vem avaliar a minha conta, da minha gestão, por exemplo, quando a gente já tem um controle interno, já facilita para ele, né? Por quê? Porque ele já tem aqueles resultados das ações, o controle externo só segue o que já está sendo executado, então facilita o serviço do próximo, né? E quando você tem um controle interno, demonstra que realmente você está fazendo, executando dentro daquilo que tem que ser executado, né? Dentro do que a gente acabou de ver aí, as finalidades de tudo isso, né? Se ele está executando, né, comprovando aquilo que está na legalidade, se as operações que ele recebe de receitas, né, em geral, elas estão sendo executadas do jeito que tem que ser, elas estão indo para onde tem que ser, né? Se eu recebo uma receita para comprar, né, por exemplo, uma van para a saúde, ela foi mesmo para a van? Essa van está prestando serviço para a saúde, né? E aí por aí vai, né? Essas finalidades do nosso controle interno. Então, o resumo desse item é o quê? O sistema de controle interno, né, que está previsto na Constituição, conforme nós falamos, desempenha um papel essencial na fiscalização e supervisão da gestão de recursos públicos. Então, pode-se afirmar sobre a finalidade e característica. Ele avalia o cumprimento das metas, que eu acabei de falar, do plurianual, execução de programas de governo e orçamento, garante a execução dos programas públicos, né, considerando a eficácia e a eficiência dos recursos aplicados, apoia o controle externo, né, fornecendo informações sobre os resultados das ações do sistema do controle interno e comprova a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública. Então, o que que você vê aí, né? Primeiro, é algo que está previsto na Constituição Federal, então é necessário ter, e ele ainda colabora, né? O controle externo colabora para tudo isso aí, para os cumprimentos de meta prevista no seu plano plurianual. Então, nós estamos na fase de execução do plurianual. E aí, o ano, por exemplo, lá em 2027, 26, desculpa, você vai vendo se realmente aquelas metas estão sendo executadas do jeito que tem que ser executado. Então, o controle interno fica, né, fica controlando, acompanhando tudo isso aí, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho do controle externo, né? Então, os tribunais de contas, né? Estão aí. Tudo os tribunais de contas está de olho, né? A gente vê muito falar, né? Inclusive, é um concurso muito procurado, vocês aí como futuros técnicos, né, em gestão pública, né, então tem muito concurso, né, para essas áreas aí. Então, o que que é? Ele também pertence, tá, né, na Constituição, para que que ele serve? Realizado por órgãos constitucionalmente autônomos e especializados, que é os tribunais de conta, né, o objetivo principal é comprovar a probidade da administração e a regularidade da utilização de recursos públicos. Então, assim, quando eu falei do controle interno, eu falei dentro daquele ente, daquele órgão. O externo, ele vai avaliar, opa, deixa eu ver se a Câmara Municipal, lá de Sítio Novo, né, está trabalhando realmente daquilo, porque o Sítio Novo, a Câmara, ela tem que prestar contas, e ela manda onde? Lá para o Tribunal de Contas, né, do Estado, do município, né, cada um, e federais, né, então cada um manda para o seu. E aí, aqueles auditores, eles vão estar analisando se realmente está ou não, né, aquela conta da Câmara Municipal, por exemplo, de Sítio Novo, está dentro das conformidades ou não está. Então, assim, a gente tem que prestar conta, né, para o controle externo, para os tribunais de contas aí, fica de olho nas contas, né, de todos os entes. Então, quais as funções dos tribunais de conta, né?
apreciar a conta do chefe do Poder Executivo, emitindo parecer prévio, né? Função jurisdicional, ele julga as contas dos administradores públicos e responsável por esses recursos, né? Ele tem uma função corretiva, ele aplica sanções previstas em lei aos responsáveis, né, quando eles estão irregulares, e ainda atua nas áreas contábeis e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, ou seja, ele fiscaliza, né? Ele corrige, ele tem dá opinião e ainda tem a forma jurisdicional, né? Então, assim, essa é a função primordial, né, do TCM, dos tribunais de contas aí, né, que é o controle externo que a gente fala. Área de atuação, né, da função fiscalizadora, contábil e financeira. Verifica a conformidade com as regras contábeis e questões relacionadas à moeda, endividamento público, né? Analisa a execução do orçamento e o cumprimento de metas definidas, avaliando eficiência e eficácia, e examina o crescimento ou redução dos bens patrimoniais. Então, assim, vamos pensar de novo na prefeitura, se o meu prefeito comprou uma van, ele tá aumentando o patrimônio da prefeitura, lá do Sítio Novo, né? E se de repente ele vendeu aquela van, né, por, sei lá, qual motivo, né, velha, alguma coisa assim, será que está reduzindo? O que está ocorrendo? Então, tem que estar acompanhando, né, o que está acontecendo dentro dos órgãos públicos, né? Então, assim, tanto financeiro quanto patrimonial aí, orçamentário, né? Ah, meu orçamento está diminuindo, mas esse meu orçamento dá para cobrir minhas despesas? Não dá? O que que eu tenho que fazer, né? E eu tenho que ir atrás de alguma verba, então, assim, eu tenho que estar ali analisando, né, fiscalizando. Essa é a função aí, né, dos tribunais de contas, dos controles externos, desculpa, né, que é os tribunais de contas aí. Então, qual que é a importância? A transparência, então, garante aí para a sociedade, né, então, assim, olha só o processo. Nós temos um gestor público, que ele tem um controle interno, que já, teoricamente, já tem que dar um aval de que está tudo ok, e eu ainda tenho um controle externo que mostra, então, não, realmente as contas daquela prefeitura está ok, aprovado, né? Não está ou não está. Então, transparência para a sociedade. Então, a gente confia, né, no que realmente aquela pessoa está fazendo. Por quê? Porque está dentro do que tem que ser feito, né? Você não pode concordar, mas ele está dentro daquilo que permite, né? Responsabilização, né? Identifica irregularidades e promove alguma correção, né? Então, assim, opa, o prefeito não fez, então vamos lá, vamos puni-lo, né? Depende do que é, existem as punibilidades, seja ela talvez judicial ou só administrativa, né? Depende das punições. Eficiência, porque avalia, né, a legalidade e eficiência dos usos de recursos públicos, e prevenção, que atua na prevenção de fraudes e má gestão dos recursos públicos. Então, aí, isso é muito importante, que faz com nós, como cidadão, né, se sentimos assim, não, né, meu prefeito aqui tá dentro do que precisa ser, né? Então, resumo aí, os tribunais de contas desempenham um papel essencial na fiscalização da administração pública, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma ética, eficiente e em benefício da sociedade, né? Eles promovem a transparência e a responsabilização ao fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, garantindo que sejam utilizados de forma legal e eficiente, né, por meio de auditoria, julgamento de conta, emissão de parecer, né, por isso é que eu falei para vocês que depende da situação, ele não é penalizado, ele só tem que dar um ajuste, né, então depende da irregularidade caso ocorra, né, que aí vai depender do que é o tipo de irregularidade, para saber o que o Tribunal de Contas vai pedir ou não. Tranquilo? Controle interno, controle externo, entenderam a diferença um do outro? Podemos seguir? Então, vamos lá. Receitas orçamentárias, né? E não orçamentárias aí. Vamos lá. Receitas orçamentárias. É aquela prevista, né, dentro do LOA, é aquela que você. Dentro da previsão, né, que você programa que você vai receber, seja ele através de imposto, seja ele através, né, do governo estadual, do governo federal, né? E as receitas extra-orçamentárias é que possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público,
né? Então, de repente, a gente vê aí os governos falando que precisou de uma receita extra-orçamentária, né? Para, sei lá, houve uma enchente na minha cidade. Então, eu preciso de alguma receita extra para poder suprir, né, essa emergência, né? Aquela época da pandemia, né? Então, houve muito isso, foi a caráter temporário daquele período, né, por uma coisa fora fora do normal, né, dos trâmites normal, que eles são caráter temporário. Receita tributária, né, que eu acabei de falar, que existe aquelas receitas que vêm de impostos, contribuições, né, que aí vai para estados, municípios, né, e vai por aí vai, e as entidades arrecadadoras, né, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, que vai investidos, né, do poder de tributar. Então, assim, esses são os tipos de receita que nós temos, né, que os entes públicos têm, né, cada um na sua esfera. Então, em resumo, eu tenho aquelas receitas orçamentárias, são aquelas de acordo com a lei, receitas que incorporam patrimônio público, são provenientes de arrecadação de imposto e correspondem às transferências de capital, né, entre os entes públicos. E aquela não orçamentária é aquela que não se incorpora, né, ao patrimônio público e não integra o orçamento, que ele possui um caráter temporário e pertence a terceiros, né? Então, assim, vamos pensar, que eu acabei de falar, né? São receitas que estão fora. Eu fiz estou fazendo, a época, igual eu acabei de falar para vocês, está na época dos orçamentos aí, né? Para aprovar os orçamentos do próximo ano. Então, sei lá, eu coloquei aí que vou ter 10 milhões no ano que vem previsto, né? De receita. E se de repente eu ter outro tipo de receita dentro daquilo que não está no orçamento, que eu precise buscar mais, né, por alguma fatalidade que ocorreu, ela vai entrar um exemplo das receitas não orçamentárias, que não estava dentro daquilo que estava previsto, né? É legal, mas ele não estava dentro da previsto daquilo que eu previ, né, para o ano de 2026, por exemplo. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, de ativo financeiro, né? Então, conforme a lei 4.320, né, que compreende os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e valores numéricos. Os valores numerários, né, desculpa, os valores numerários, créditos, né, os componentes e valores realizáveis a curto prazo. Característica principal, inclui apenas valores com liquidez dentro daquele exercício. Então, assim, eu falo de ativo financeiro, aquilo que vai, por exemplo, se eu estou falando do ano de 2025, então é só o que ocorre dentro do ano 25, que me dá esse exercício para este ano, né? Então, são instrumentos, né, assim, que representam agora, né, curto prazo, dentro daquele período, quando a gente fala de exercício é o período que você tem, que geralmente é do dia 1º ao dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, né, esse é o exercício contábil, né, financeiro, no geral, né, das empresas, inclusive dos entes públicos, né. Então, é nesse sentido. Então, assim, é que vai gerar alguma renda, né, algum ativo para os entes públicos, tá? Então, qual que é a composição do ativo não financeiro? Corresponde aos bens, né? Meus bens é aquilo que é a longo prazo. Então, assim, eu tenho um ativo financeiro que vamos dizer que é a curto prazo, e o não financeiro, que é aquilo que é a longo prazo. Se eu compro um veículo, por exemplo, um veículo é um bem que, teoricamente, eu vou ficar muitos anos com ele. Então, ele compõe o meu ativo não financeiro, porque é algo que vai ficar por mais tempo, né? Esse é um grande exemplo do ativo não financeiro, né? Então, ele engloba, né, um ativo a longo prazo, permanente, né? É algum investimento que aquela prefeitura está fazendo, né? Esse seria um exemplo de ativo não financeiro. Então, ele inclui itens com menor liquidez ou que requer processos específicos para a realização ou utilização. Então, são os bens, aquilo que você vai ficar um pouco mais a longo prazo dentro, né, daquele ente público, né, seja ele qual esfera for. Então, vamos mais uma vez, ativo financeiro é aquilo curto prazo, é aquilo que ele vai entrar como ativo, mas teoricamente vai sair logo, vamos pensar aí no dinheiro, uma receita, né, uma receita, ela vai entrar e vai sair logo, vamos pensar assim no IPTU,
IPTU é algo que todo ano a gente tem que pagar, é uma receita para a prefeitura. Essa receita a gente coloca como ativo financeiro, porque ele vai entrar a curto prazo. Todo ano tem, né? Todo ano eu tenho que pagar. Agora, se eu compro um bem já vai ficar mais tempo na minha prefeitura, né? Porque aí a gente coloca ele como um ativo, mas ele é um ativo não financeiro, porque ele é um ativo a longo prazo, que ele vai ficar lá no caso da prefeitura, né? E quais os procedimentos da auditoria, né? É verificar os saldos, né? Então, eu vou conferir lá, o saldo do banco da minha prefeitura está correto? As aplicações financeiras que eu faço, né? As conciliações bancárias com os extratos bancários. Então, assim, os meus papéis contábeis confere com os meus registros bancários, tá dentro, né? Tá fazendo a conciliação, tá batendo, né? A liquidez, né? Analisa a capacidade dos meus ativos realmente virar dinheiro a curto prazo, né? Verifica a conformidade, se está dentro da norma, né? Igual eu acabei de falar. Então, isso sim, aí a auditoria vai analisar, né? Se meu extrato bancário da prefeitura bate com os documentos, se os registros está dentro das normas, o meu saldo bancário realmente está correto, não houve nenhuma irregularidade né, no decorrer do meu banco, nas minhas aplicações, né? E os procedimentos do não financeiro conferir os inventários, que eu falei para vocês que são os bens, que é aquilo mais a longo prazo, eu vou analisar se realmente o meu bem, se eu falar que eu tenho 10 cadeiras, será que eu tenho 10 cadeiras registradas na minha contabilidade? Né? Vou fazer essa comparação. Os registros do valor está correto, né? Será que realmente, se eu falei que eu tenho 10 cadeiras e cada cadeira, por exemplo, vale 1.000, eu fiz o registro desse valor, está de forma correta? Como que eu avaliei isso, né? Quando eu comprei aquelas cadeiras, a nota fiscal veio correta, né? Veio com o valor correto, e aí vamos analisar. E depois a gente vai fazer umas depreciações, já que a gente está falando de bem, a depreciação desse bem, porque todo bem ele perde o valor, ele está sendo calculado de forma correta? Qual foi o tipo de depreciação que aquela empresa adotou, né, que aquela prefeitura, aquele órgão público, né, examinar os documentos, se eles fazem algum investimento, o que eles não fazem, né, o que aquele ente público faz. E é isso que a auditoria vai analisar, né, se realmente está coerente ou não. E aí o resumão do que a gente falou aqui, né, composição do ativo financeiro, né, reúne tudo aquilo que é diretamente relacionado a valores monetários disponíveis a curto prazo, igual eu falei, né, que é dinheiro disponível no banco, né, crédito realizado sem depender de orçamentos, valores que podem ser recebidos sem precisar de alguma autorização, então valores pequenos, né, que de repente a prefeitura tem um poder mesmo ali de negociar, né, logo assim, Câmara aprovando, alguma coisa assim, né? Uma liquidez, né? Aquilo que pode ser usado ou convertido em dinheiro ou não. E o não ativo financeiro são aqueles a longo prazo, né? Que a gente explicou aí, que geralmente é os bens, né? Ou algum investimento que você faz, né? Que a prefeitura faz, e por aí vai. E aí, se esses procedimentos eles estão sendo realmente coerente ou não, né? Que a auditoria vai analisar, né? Se os documentos estão coerentes com aquilo que realmente está demonstrando aí no meu balanço, né? Dentro das minhas demonstrações contábeis. Tranquilo? E aí, nós vamos falar um pouquinho, né, dos desafios da auditoria, né? Isso aqui tudo tudo que a gente falou aqui é muito, a gente sabe que é que acontece, então eu não falei nada de novidade, né? Dentro daquilo que qualquer cidadão mais ou menos acompanha, tem noção, né, como cidadão mesmo, mas assim, obviamente não é tão fácil assim, né? Então, lidar com a complexidade das operações, quando a gente fala de coisas governamentais, vocês estão estudando gestão pública e sabem disso, mais do que ninguém. É muita legislação, é muito burocrático. Então, não é tão fácil, não é fácil para um gestor público ficar dentro, né, da conformidade. Muitas vezes, gente, a gente fica, não, por exemplo, eu ganhei alguma irregularidade, não é talvez porque eu sou
uma pessoa que estou fazendo algo errado, mas talvez, assim, eu não consegui abranger toda a legislação e não consegui acompanhar, né? Talvez você não tenha uma boa assessoria, você não tem um bom gestor público, né? Uma pessoa igual vocês estão estudando para assessorar aquele prefeito, para assessorar aquele governador, né? Porque você precisa de uma equipe, né? Porque é muito complexo, né? Quem trabalha aí sabe que é muita legislação e que você tem que estar de acordo com todas elas. Não é tão fácil assim, né? Tecnologia, então você tem que investir em sistemas de informações governamentais bom, né, para a gente poder cruzar essas informações, para pegar aquilo que realmente é irregular, né? Porque senão é um processo manual, não é tão. Você não consegue ter uma eficácia naquela auditoria, você não consegue acompanhar. A transparência, que isso é primordial, né? Para garantir a transparência, eu preciso realmente de estar tudo regular, né, de estar tudo informatizado, e a independência, né, que é manter a independência diante das pressões políticas, porque, assim, gente, a gente vê o mundo político, a gente vê que cada um quer o seu, né, cada um faz uma pressão, não, eu preciso disso aqui, o outro precisa disso, então, assim, aquele gestor, para ele manter, né, toda atender a população que realmente precisa, né, não é tão fácil assim, porque existe muitas pressões da população, dos políticos, né, das instituições, cada um, né, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar nos servidores públicos, cada departamento, a educação, a saúde, todo mundo está fazendo supressão, que ela quer um aumento, que ela quer melhores salários, quer melhor local de trabalho, então, para o gestor público não é tão fácil, né? Você poder realmente tentar fazer melhor para todos, né? Então, é isso aí, os grandes desafios, né? Que a auditoria tem. Então, o futuro, né, da auditoria. A auditoria tem que ser contínua, né? A ideia, né? A implementação de sistema de monitoramento, assim, em tempo real. Hoje, vocês percebem que já está cada vez mais, né, em tempo real aí. A gente pensa na nossa vida, gente. Você já viu que quando quem faz aqui, por exemplo, o imposto de renda, não é na hora. Quando você pega pelo Gov lá, já vem as coisas pré-prontas. Então, você percebe que você está sendo monitorado, né? E isso não é diferente dos entes públicos, né? Para detectar, né, precocemente alguma irregularidade, para dar tempo de arrumar, né, alguma coisa assim. A inteligência artificial, né, gente, que a gente está vendo que está aí, ela colabora muito, ela ajuda muito, ela economiza nosso tempo, né, e assim não é diferente, né, para os gestores públicos, né, muitas prefeituras, muitos, né, já temos Tribunal de Justiça, né, usando a inteligência artificial para agilizar os processos, né, para diminuir os erros, porque ele ajuda, né, participação né, do cidadão, maior envolvimento da sociedade nos processos, né, de auditoria através de plataformas digitais. Hoje, as pessoas têm acesso, hoje elas falam, elas denunciam, né, que era algo, há 10 anos atrás, muito diferente, né, e uma auditoria preventiva, que ela realmente, ela prevê, né, e orienta aí, além das tradicionais ações aí, que é corretiva, né, quando a gente tem a prevenção, é melhor do que corrigir aquilo, né? Então, facilita. E então, é isso aí, gente. Né, é a ideia principal da auditoria pública, né? Que é o que a tendência que já está vindo, né? Na verdade, isso aqui, tudo que eu falei, ela já está acontecendo, mas a tendência é que isso ocorra melhor, né? Dentro dos próximos anos aí. Então, vocês, como profissionais que estão terminando o curso agora, né? Vocês estão no último período, né? Pensem, né? Qual área vocês querem seguir, de repente, seja alguma dessas daí, né? Que a gente falou aqui da nossa aula. E é isso, pessoal. Agora eu quero saber se está tudo ok, tranquilo, né? Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, se acharam que precisa falar mais alguma coisa, para ter noção do que pode cair na prova, do que realmente é o conteúdo da 2. Eu espero ter contribuído, né, nas dúvidas aí de vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição.
Em relação à aula 15, né? Alguém já me passou o problema da aula 15. Eu até avisei para uma doutora, que eu não lembro mais o nome, mas eu já avisei assim. Quando ela realmente ela está sem som, mas a professora, né, no feriado. E aí, assim que ela fazendo a gravação, ela disponibiliza, tá? Não se preocupe em relação a isso. Porque ela estava em viagem, e aí, conforme eu falei hoje, o esposo dela foi fazer uma cirurgia, teve que, né, aconteceu um imprevisto nessa cirurgia, ela teve que ficar, nem tanto que ela nem conseguiu vir dar aula. Teve que ficar internado, não estava prevista essa internação, né? E aí ela não conseguiu. Mas acredito que, né, dentro aí se Deus quiser, amanhã, estando melhor, né, ela consegue estar em casa e regularizar isso aí para vocês, tá? Mas assim, se vocês estiverem sentindo alguma penalidade, principalmente de nota, que eu sei que conteúdo tem, porque você não assistiu, né, a aula 15, mas de nota, você pode passar para o tutor, que a gente vai tentar relevar, né, talvez a gente corrija até de forma manual, alguma coisa para vocês não serem prejudicados em relação à nota, tá? Estou falando de nota. Agora, de conteúdo, né, eu sei que é interessante, a gente vai tentar resolver o mais breve possível, mas de nota, a gente consegue agilizar isso para vocês não serem prejudicados em relação a isso, tá? Se caso você tirou alguma nota menos, a gente vê com uma outra forma, até manual mesmo, de resolver o problema, tá? Aí vocês repassem para o tutor de vocês, que eles chegam até mim, a gente faz lá de forma manual. Eu vou até avisar isso também para todos, caso alguém, né, se sinta aí prejudicado em relação à nota. E aí o compromisso que eu vou fazer com vocês é esse, em relação ao vídeo, né, assim que a professora tiver condições, ela regrava a aula e posta para vocês, ver o que ocorreu lá, porque realmente elas já me passaram esse problema, tá bom? E aí, a relação à nossa aula de hoje é o que eu falei para vocês. Assim que o Meet liberar a gravação, a gente também tem que passar para o YouTube, e tendo no YouTube eu já posto lá o slide e a aula e a atividade que eu falei para vocês, que vai valer ponto extra, tá bom? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, meninos, assim, nossa aula de hoje acho que está ok, né? Eu vou desejar para vocês aí boa prova, fiquem tranquilos, conte conosco. A maioria de vocês aqui vão fazer o ENAD, né? Domingo, boa prova do ENAD, fiquem tranquilos, né? Que vai dar tudo certo aí para nós, tá? Fiquem com Deus. E precisando, estamos aqui à disposição. Vamos fazer uma foto, professor, ou não? Eu quero que alguém tira. Eu estou sem condições de tirar a foto.